Fala rapaziada, aqui é o Felipe para mais um vídeo nesse canal. E cara, você tá caindo aqui de paraquedas, você é novo, já faz o seguinte, se inscreve nesse canal para não perder nenhum tipo de conteúdo, porque aqui é só pedrada, vamos se dizer assim. Então você vai se surpreender, tenho certeza. Coloca o teu comentário aí já, nem que você tenha que bater a cabeça no teclado ou no teclado do teu celular aí, só deixa um comentário para ajudar a gente aí, a gente perceber que o nosso conteúdo tá fazendo relevância aqui no canal, tá bom? Mas hoje o assunto, basicamente, ele é sobre... Olha que interessante. Ele é sobre... É bem polêmico, né? O rombo de mais de 40 bi de dívidas que a Americanas apresentou para os teus sócios, investidores e para o mercado no geral, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam nesse vídeo não é falando mal da Americanas, mas não é falando bem também, é sobre um outro tema. Eu quero usar eles como exemplo. Eu quero usar eles como chamariz, boi de piranha, seja lá o que vocês tenham de termo para classificar o que eu quero fazer, mas eu quero chamar a atenção para vocês verem esse vídeo. Vocês vão ver que é bem interessante. Você que é empresário, esse vídeo é para ti. Esse vídeo é para ti que quer crescer na vida como empresário, empreendedor e ter realmente uma empresa que vale bastante dinheiro. Muito dos cenários eu fui travado com relação a isso e eu estou me destravando agora, vou ser bem sincero, eu estou me destravando agora nesse do meio de 2022 para cá, eu estou me destravando desse paradigma que eu também tinha, que é observar a dívida como ponto negativo. Você tem que enxergar a dívida como se fosse uma coisa positiva, pessoal. Isso. Eu vou te explicar, eu vou dar várias analogias aqui, inclusive uma vai ser da Americanas, né? Uma coisa que eu quero deixar em pauta é o seguinte, empresário, toda empresa que é estratosfericamente grande, se você pesquisar, que é aberta em bolsa e tal, elas têm um dividendo, elas têm uma taxa de endividamento. Sim, elas têm uma taxa de todas, não tem exceção, todas que estão listadas na bolsa, todas têm uma taxa mínima possível, mas tem de endividamento, né? E estudos indicam que a taxa saudável de uma empresa estar endividada é entre 20 a 30%. Foi uma pesquisa que eu fiz aqui no site do Serasa, tá? É um site de empreendedorismo que ajuda o brasileiro aí a se educar melhor. Então, o fato é o seguinte, isso de fato não é um problema para Americanas. O problema deles está no modelo por trás do negócio. O varejo em si é um modelo de negócio que depende de muitas coisas. Está diretamente atrelado ao dólar, isso é economia. Então, qualquer espirro da economia global vai infligir no dólar, o dólar cai ou sobe. Está altamente direcionado também a ligação à inflação, está altamente ligado à política, o sistema político brasileiro, que é muito estável, a gente percebeu por essa última eleição, essas duas últimas eleições que teve em 2018 e 2022, foram eleições bem acirradas, né, que balançou bastante o mercado. Todas as eleições são assim, mas essas em específico foram mais. Enfim, então o modelo de negócio varejo é um modelo ruim. Até o que o famoso investidor, o maior investidor pessoa física da bolsa fala, o Barsi, cara, toda empresa de varejo vai quebrar. Só não sei quando. Toda empresa de varejo vai quebrar, só não sei quando, né? Então, o varejo em si, ela tem uma necessidade muito latente de capital de giro. Isso é muito forte, porque empresa que precisa ter aporte de capital de giro rotineiramente, que não para de pé sozinha, é como um saco vazio, é como um saco vazio, ela não se sustenta, tá? Então, se você tem uma empresa que ela depende muito de investidor, muito de capital novo entrando, tal, para se manter no mercado, uma hora ou outra ela vai quebrar. Então você tem que se atentar nisso, mudar o teu modelo de negócio ou adaptar o teu modelo de gestão, tá bom? Então quase sempre, falando sobre dívida agora, quase sempre você adquirir dívida para crescer a tua empresa é bom. Tem muito empresário, pequeno empresário, médio e pequeno empresário, que eles pensam, eles têm não tiveram educação financeira assim com tanta qualidade, a maioria do brasileiro não teve, e essa é a realidade, eu também não tive, mas agora que eu estou me despertando, eu tô vendo que tem um mundo novo, que quem conhece essas questões que eu estou falando nesse vídeo, surfa de braçada, nada de braçada, por quê? Na frente da concorrência, né? Porque a maioria das pessoas não conhecem esses termos, não conhecem o termo elisão fiscal, não conhecem o termo
em teoria, não conhece nada desse mundo de dívidas, tá? Então, pessoal, é por isso que existem diversos bancos de investimento. Porque se não fosse bom contrair dívida, essa rapaziada não tava nem aí, nem existia, né? Então, existem diversas empresas que crescem também, bootstrapping, um termo que a gente usa, que no inglês, traduzido para o português, significa crescer sem recurso de fora, crescer com recurso próprio, né? Só que eu falo para vocês, é difícil se encontrar uma empresa que é bootstrapping. É difícil encontrar uma empresa que não precisou uma hora ou outra de financiamento, de banco de investimento, empresa grande que eu tô falando, tá? Empresa pequena você encontra, mas empresa grande é difícil você encontrar uma empresa bootstrapping. São raras as ocasiões, é como se fosse um cavalo rosa. Passa uma vez na vida, se você não montar um cavalo arreado, passa uma vez na vida, se você não montar, cara, você não vai pegar nunca mais, né? É questão de você aproveitar a oportunidade também. Então, vamos colocar assim, para pensar hoje. Se você tem uma empresa, se você for usar o teu caixa para fazer investimento, você sabe que aquele investimento ele vai te jogar para um outro nível. Se você for utilizar o teu caixa, você sabe que você tem muito risco de quebrar. Essa é a verdade. Empresa só quebra por falta de capital de giro. Empresa só quebra, grave isso que eu estou falando. Empresa só quebra por conta da falta de capital de giro que elas têm, tá? Então, às vezes na sua operação, às vezes nem gera caixa suficiente para conseguir investir, fazer aquele investimento que você sabe que vai tirar aquele lucro. Você nem gera caixa, às vezes, o suficiente para conseguir colocar aquele investimento em pauta, né? Então, por conta disso, você adquirir uma dívida se torna uma solução muito viável, né? É extremamente difícil você crescer com recurso próprio. Quando eu falo que é difícil mesmo, pessoal. E tem até uma pessoa que fala, que eu acompanho, que fala no mercado, ela fala que quem não tem dívida não cresce, quem não tem dívida não vive, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Olha que interessante. Vamos supor que tem um lojista um lojista de brinquedo para criança, brinquedo infantil. Ele sabe que toda época de Natal, toda época de Dia das Crianças, ele vende horrores. Ele vende de acabar o estoque dele, ele vende muito. Todos os produtos. Ele acaba que até às vezes mesmo fica sem conseguir comprar mais, sem conseguir atender aquele cliente que vai na loja. Ele tem duas opções. A primeira opção é ele pegar aquele caixa, fazer um caixa sustentável, para daí no ano que vem ele esperar uma oportunidade, tá com dinheiro limitado, investir todo aquele caixa que ele tem em um estoque, para daqui a pouco chegar, ter aquele perigo de não ter fluxo de giro no mês que vem, porque o recebimento é 30 dias depois, geralmente, no mercado de varejo é mais ou menos isso. Ter o perigo de não vender os produtos, acabar, né? E ter o perigo de não ter a rentabilidade que ele esperava ter aquele ano. Ou seja, de não vender o que ele esperava estar vendendo aquele ano, né? Então, temos ali fortes agravantes. Ele tem a segunda opção. A segunda opção, em vez de comprometer o fluxo de caixa dele, ou o caixa da empresa dele, ele simplesmente pega dinheiro com o banco e fala: fulano, nos 5 anos passados eu vendi isso, 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 eu faturei isso, e esse ano eu quero pegar e investir mais em estoque. Você me empresta dinheiro, eu te pago daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 mês, mas eu vou te pagar parceladinho e tal. Você me empresta dinheiro. Quando o banco ele olha, ou um fundo de investimento ele olha que você apresentou dados plausíveis para eles, que fazem sentido o risco, eles vão te dar a grana. E aí você não corre mais risco, porque o risco vai ser totalmente deles. Totalmente deles. Então, você mantém a tua segurança em capital de giro, pega dinheiro dos outros, investe na tua empresa, colhe a rentabilidade, cresce o teu capital de giro, cresce a tua empresa como um todo, e depois paga a empresa. Essa é a grande realidade dos varejistas do mercado. Tá? Então, é por conta disso que é muito inteligente você entender aonde investir. Qual a hora certa de investir, não é qualquer investimento. Porque se você não sabe onde você está investindo, é como se fosse comprar um carro. É uma dívida burra, é luxo. Então você tem que entender aonde investir antes de investir, né? Agora, se esse lojista de brinquedo para criança, ele pegar e fazer isso os próximos 3 anos, contraindo a dívida que ele estava, mantendo aquela dívida, como colocar que ele falou que ia pagar aquela dívida em 5 anos úteis. 5 anos. Fora pandemia, esses acontecimentos globais que inviabilizam também muitos bancos de investimento, entenderam, enfim.
Vamos colocar que ele ficou de pagar em 5 anos. Se em 3 anos ele continua fazendo isso, replicando o processo, a dívida continua assim. Só que a empresa dele, como a empresa dele reinvestiu, começa a crescer. E aí chega um momento que a empresa dele está assim e a dívida ela continua desse tamanho. E ali a gente vê notável crescimento. Agora, se ele for vender a empresa dele, ele vai vender e vai conseguir dar um exit muito bom, vai conseguir extrair lucro, vai conseguir ter bastante grana para investir em outros projetos. Então é isso que é investir de forma inteligente. Tem uma frase que eu até dei um spoiler sobre ela, que eu recebi de um empresário, colega meu, ele falou assim, cara, toma dívida quando você sabe o que fazer, não é um risco. Porque quando você sabe o que fazer, você está investindo numa oportunidade. Você está aproveitando uma oportunidade. Agora, se você sai na loucura e nem conhece o mercado e vai fazendo dívida sem saber direito como girar aquela dívida, aí é tiro no pé. Então é importante você saber o que é aquela dívida, saber se está no momento certo, enfim, de você contrair aquela dívida. Um exemplo é o próprio Jorge Paulo Lemann. Aí a gente entra no termo elisão fiscal. Foi até uma coisa que eu comentei com vocês no outro vídeo que eu fiz, o termo elisão fiscal, que é o seguinte, quando você tem a empresa, ela gerou muito caixa, você tem vou colocar o livro do Jorge Paulo Lemann em pauta. Eu li isso aí, se vocês quiserem, Sonho Grande, dá uma lida lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas numa parte do livro ele fala assim, cara, muitas vezes eu preferia pegar aquele lucro que eu ia distribuir em dividendos ou em bonificações para os sócios executivos, ou os executivos, ou qualquer funcionário, porque lá é muito meritocrático a empresa dele. Em vez de pegar aquela grana, o que eu fazia? Eu pegava uma parte daquela grana que eu ia distribuir, diminuir o bônus, o pessoal não ficava mal acostumado, ele falava assim, e eu pegava e investia na compra de outras empresas, alinhado com fazer dívida também. Ele pegava uma pequena parte, falava, eu tenho grana aqui, mas eu preciso de mais. Ele apresenta isso para o mercado e fala, vou comprar. Então ele vai lá e compra a empresa, tirando uma parte que iriam ser distribuídos em lucro. Isso é até bom porque entra um pouquinho de elisão fiscal. Ele fazendo isso, ele abate os valores que iam ser pagados em impostos, muitas vezes cobrados pelo governo. Porque o governo ele pensa assim, mano, se você está distribuindo, você tem que pagar. Agora, se você está reinvestindo, é outros 500. Você não precisa pagar, porque você está gerando riqueza para o governo. Você vai gerar mais capital para dentro do país. Então, você não precisa pagar. Eu não sei se é exatamente isso, eu não sou um contador, não sou um advogado para entender como que funciona nos detalhes isso, porém, eu entendo meio por cima. Então, eu lembro que ele falou no livro que ele fazia isso para abater algumas dívidas ou abater impostos até mesmo cobrados pelo governo, que iriam ser cobrados, mas ele conseguiu fazer essa rota de escape aí. Bom, a gente chega ao final do vídeo, e eu queria falar para vocês que dívida inteligente, dívida smart, é positiva, pessoal. Então, o tema, em teoria, foi falando um pouquinho disso, né? Falando que você tem que entender que a doutrina que te colocaram quando você era criança, que fazer dívida era ruim, não é exatamente verdade. Não é uma verdade absoluta. Então, estuda sobre isso. Comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou. Eu acho que é um tema super relevante para os empresários atualmente. Quem conhece isso, igual eu falei, nada de braçada na frente da concorrência. Porque uma coisa que ele fala no livro também é que se você quer matar um concorrente, a primeira opção é matar pelo caixa. Se você consegue matar, você consegue vender um mesmo produto mais barato que o dele por um determinado tempo, até ele não aguentar mais, está matando ele pelo caixa. Então, seria isso, rapaziada. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.